1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, e a palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavra de Deus. Aqui, o apóstolo João está nos dizendo que Deus é luz, e aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. A palavra de Deus essa manhã é muito clara para nós. Se nós não buscarmos viver o princípio da aliança que está estabelecido sobre a vida de cada um de nós até os tempos de hoje, a nova aliança, firmada através do sacrifício de Jesus por amor de todos nós na cruz do Calvário, se nós não buscarmos no tempo que se chama hoje, como diz o apóstolo Paulo, a viver esse princípio bíblico, aliança, conserto, se nós não buscarmos viver debaixo do princípio também da submissão ao Senhor, por consequência nós estaremos andando em trevas. E aí não importa a pessoa dizer que conhece a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Não adianta então ser um pregador da palavra, não adianta então dizer ser e afirmar ser um ministro da palavra. Ser um detentor de título não significa nada se você não detiver a palavra na tábua do seu coração. De nada adianta um homem possuir títulos diante de outros homens, se este que diz possuir algo, não viver aquele mesmo algo que ele diz conhecer. Então é exatamente isso que João está nos dizendo aqui, ao longo de toda a sua primeira epístola, não apenas no capítulo 1. Então aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Deus. E aí o salmista vai nos dizer com muita propriedade, no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso me remete à importância de entender no meu coração, e que seja no seu coração também, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus guia os nossos passos. Se buscarmos viver o princípio, como eu acabei de dizer, da submissão ao homem, não, mas a palavra de Deus. E andar na luz, queridos, é ter comunhão com o Senhor. Andar na luz é viver e querer ter comunhão com o Pai. Andar na luz é ser submisso, é não ser negligente para com a palavra de Deus. Andar na luz é não ser negligente para com o meu próximo também. Porque aqui nessa primeira epístola de João, se você pegar todos os capítulos de 1ª e de 2ª João, mas em especial o livro de 1ª João, você vai entender que a palavra aqui está nos dizendo sobre verdades bíblicas, que estão e são direcionadas sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarmos uns aos outros. A palavra aqui está nos convidando a isso. E isso nos remete a termos que andar em luz. E aí eu encerro dizendo também nas palavras do próprio apóstolo João: se confessarmos os nossos pecados, porque todos nós pecamos, somos falhos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ai daquele que diz que não tem pecado, porque aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, e pior, diz ainda que Deus é mentiroso, e Deus não mente, Deus zela pela sua palavra. Deus não é homem, e muito menos filho do homem para se contradizer diante da sua própria palavra. Então que nós possamos viver e andar debaixo do princípio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, e se a palavra de Deus é luz, e se nós buscarmos andar debaixo do princípio dessa luz, por consequência estaremos sendo iluminados pelas mãos do Senhor. Que assim seja sobre a minha vida, que assim seja sobre a sua vida, e que assim seja também sobre a vida da sua família. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, e o justo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O mundo está em trevas, mas que a sua vida possa caminhar na luz de Cristo. Deus te abençoe no nome de Jesus.